Meu povo, boa tarde, como que vocês estão, hein? Eu espero que vocês estejam bem, se não tiver, vai ficar, tá bom, gente? 18/7/2025, sexta-feira, sejam bem-vindos para a primeira resenha do dia e deem like no vídeo, porque, gente, dá trabalho para fazer, tá? Do que nós vamos falar ali, do que nós vamos falar aqui, né, gente? Tô chovendo no molhado aqui com vocês, como eu sempre falo, né? Família Adorno, ou família que tá bagunçada, né, gente? Vou conversar com vocês ali sobre algumas coisas que o Marcos Pierre Adorno andou falando ali para alguns amigos da família. Vê se pode, gente. O homem desabafa, o homem tá ali por conta. Diz que Marquito tá daquele jeito, tá? Ele dizendo que tava tudo bem no vídeo, que tava maravilhoso, que tava se sentindo esplêndido. Gente, tudo conversa, tá? Diz que o homem tá ali arrasado e eu vou chegar, né, numa conclusão geral aqui de tudo no fim. Até anotei aqui, gente, tem que anotar, porque... Meu Deus, tá? Diz que o que mais incomodava a gente, o pé de cachorro, entre tudo ali, esse processo ali de divórcio litigioso, né, era ele ser chamado de agressor, gente, espancador, tá? Palavras dele ali para pessoas que ele andou desabafando, amigos da família, gente. Então diz que isso deixava ele ali arrasado, tá? Como vocês tinham me dito já da outra vez, né, vocês colocaram aqui, eles já tinham sim, gente, se separado ano passado, que quando o Marquito chegou lá em casa com o filho, né, depois de um dia de trabalho, as malas dele já estavam prontas e ele foi morar com a mãe dele, né, ele aceitou e tudo, embora disse que ele tenha ficado muito triste ali, muito chateado, mas ele foi, tudo foi, disse que foram os piores 3 meses da vida dele, tá? Então disse que sofreu demais, enfim, é isso, tá? Ele andou falando ali, gente, para uns amigos ali da família, que essas declarações de amor que ele fazia nos vídeos da Martinha, né, minha morena, meu amor, minha vida, vamos tentar de novo, enfim, que não era deboche, que ele estava fazendo de tudo para contornar essa situação, parar esse processo de divórcio, porque ele estava lutando pela família dele, tá? A pessoa até falou assim, eu acredito que o Marcos, só se ele nascesse de novo, tá? Porque tentar, pro nosso entendimento, ele tentou. Mas, né, gente? Então também tem o lado dela que não deve, né, ter acreditado na mudança, é complicado, tá? Outra coisa, gente, eu acho que eu esqueci de falar pra vocês, eu acho que eu não comentei com vocês. O aluguel, tá? Que ela colocou lá no processo. Escutem, prestem atenção, é o aluguel da fazenda. Ela pediu a metade do aluguel da fazenda e não da casa que ela está morando agora de aluguel, beleza? Então, as advogadas dela ali, calcularam um valor de aluguel da fazenda de R$5.000. Então, como ela saiu da fazenda, né, como ela estava perdendo ali, né, entre aspas, o benefício de estar na fazenda, ela cobrou do pé de cachorro R$2.500, mas é aluguel da fazenda, certo? Então, 5.000 total, parte dele 2.500, parte dela 2.500, só que aí ele diz que ele entrou em contato, falou, olha, é muita coisa, 2.500, ainda tem a pensão, então vamos fazer um acordo de boca. Por isso que ela disse no vídeo que fez um acordo com ele. Lembra que eu até falei pra vocês, esse acordo é de boca? Gente, dito e feito, tá? Onde ela está agora, nessa casa atualmente, o aluguel é R$1.100, tá bom? E ele falou, não, eu te ajudo com R$600, e é o que ele está pagando, né, pra ela com relação ao aluguel da casa que ela está e não o que ela pediu lá no processo de divórcio da fazenda. Não, ele está pagando R$600 dos 1.100 dessa casa que ela tá.
Então eles têm que resolver isso daí. Apesar que tem vídeo dela falando que entrou em acordo com ele, então já é uma prova, né, gente? Que ela mesma disse que entrou em acordo, que ele não estava pagando tudo aquilo que não precisava, porque ela mesma achou, né, sei lá, muita coisa. Vocês viram o vídeo dela? É isso, tá? Bom, né, o Marquinho anda... Ai, gente, olha, esse homem anda desabafando ali. Ai, né? Diz que ele queria paz, queria que parasse todo esse processo de divórcio, porque tá arrasando com o psicológico dele. Ele imagina que esteja arrasando com o psicológico dos dois ali, mas não teve acordo. É óbvio, né, gente? 50% ali do que a Martinha acredita que seja dela, ela tem direito, né? Enfim, gente, vamos lá agora conversar com relação, gente, às terras, as 2 fazendas. Prestem atenção, ó. O pai do Marcos, ele desmembrou as terras e ele doou uma terra ali para cada filho, né? Desmembrou e doou. Só que, gente, eu não sei por que cargas d'água eles fizeram ali um contrato de compra e venda. Como se o Marcos tivesse comprado as terras do pai. Só que é herança, não é compra. Vocês estão entendendo? Mas houve esse erro. Na minha opinião, eu acho que foi para economizar. Eu acredito que seja para economizar. Por quê? Porque o inventário é caro, tá? Eu acho que processo ali de doação, de desmembrar, o inventário sai caro. Então, eu não sei, gente. Eu acredito que, sabe, uma economia besta, uma economia burra, resolveram fazer contrato de compra e venda. Então, a escritura tá errada, né, gente? Por isso que aí ele já estava casado e tudo, ninguém imaginava que ia, né, ter uma separação, mas, gente, casais se separam. Então, foi isso que eu fiquei sabendo e é isso que eu entendi. Como eu não sou advogada, então vocês, por favor, deixem aí nos comentários. Mas, assim, ó, uma terra foi doação, é herança, mas fizeram um contrato de compra e venda, porque era um contrato mais em conta, um contrato mais barato, ele já era casado, foi aí que ele entrou pelo cano, certo? É aí que ele tá. Mas também, né, gente, que má fé, né, da pessoa ali, da outra parte, cobrar algo que moralmente foi doação, sabe? Mas pra, né, fizeram um contrato ali, a escritura de compra e venda. É o mundo se acabando, né? Então, o que consta ali no papel é compra e venda depois do casamento, né? Como se ele tivesse comprado as terras do pai. E agora, hein? Diz que as terras não valem 12 milhões, o valor tá super estimado ali. Até vocês comentaram aqui, né, gente? Mas 12 milhões ali, tudo bem que são 2 terras. Aí eu já não sei, né, gente? Eu não sei nem o tamanho dessas terras, enfim. As pessoas ali dizem que ele fez de tudo que ele podia para parar esse processo, evitar esse desgaste, porque corrói mesmo, né, gente? Arruína o psicológico ali, mas, como eu disse para vocês, não teve jeito. Ah, e a segunda terra ali, o pai dele ajudou a comprar, tá? A segunda terra, o pai dele entrou ali com um valor, não sei, a pessoa também não soube me dizer quanto, tá? Mas o pai dele ajudou também a comprar a segunda terra, tá? Então vai ser, gente, diz que vai ser uma briga daquelas e que, pelo que a pessoa andou me dizendo ali, ele não vai abrir mão. Vão tentar provar ali com relação ao documento que, né, tá errado, compra e venda ao invés de doação. Enfim, pelo meu entendimento, gente, o inventário é caro, por isso que fizeram ali compra e venda, pior erro que eles podiam, né? Mas aí só um advogado pode dizer ali se tem como reverter essa situação. Eu não sei dizer pra vocês, tá bom? Então vai ser uma briga longa, uma briga dolorida, gente. Eles vão brigar também ali pela documentação e por esse erro na documentação, tá? Com relação ao aluguel, vou dizer pra vocês de novo, é de boca, né?
o juiz determinou, gente, 2.500, mas ele tá pagando ali 600 e também isso precisa entrar ali nos autos do processo, né? Que houve um acordo ali de boca, senão é um problema, né? Gente, agora com relação ao gado, prestem atenção. Diz que o gado está todo embargado. Vocês lembram que o Marcos fez ali um post? Foi no Instagram. Ele ficou comentando. Não, ele fez sim, gente. Ele fez um post, um reels ali, né? Falando que ia ficar na memória o gado, vocês lembram? Porque ele ia vender todo o gado de leite dele, as vaquinhas lá, né? Eu até comentei com vocês que tinha nome, que era Paola, fulana, ciclana. Então, mais um erro ali. Ele disse em vídeo que ele ia vender todo esse gado, mas olha, Martinha correu ali com as advogadas dela e embargou tudo. Então, quando ele fez esse vídeo no Insta que ele ia vender o gado, ela contatou, na verdade, né, as advogadas e pediu esse bloqueio das fichas ANAPEC, que tem a ver lá com o gado, tá? Então, ele tá impedido de vender como ele queria, como ele postou ali no Instagram, todo o gado que ele falou que ia se desfazer para descansar, tá? Porque ia ser considerado ali dilapidação, né, do patrimônio da família. Olha só. E ele precisa vender gado. Marquinhos tá ali, gente, tá pego. Porque o juiz não determinou um bloqueio, mas é má fé, né? É considerado ali, configura má fé se ele resolver vender o gado, porque estão num processo de divórcio, então ele tá completamente bloqueado para que não seja dilapidado o patrimônio. Certo, gente? E é isso, diz que ele precisa vender gado, que as coisas já estão começando a ficar apertado ali. Eu tinha comentado até uma vez com vocês aqui, pelo pouco que eu entendo, levantar dinheiro. Essa é a renda dele, né? Trabalha com gado, as vacas leiteiras, né? Mas ele não pode vender, está ali, bem dizer, embargado, quase que pela justiça. Os advogados dele também já falaram, Marcos, a gente tem que tentar, né, ver o que a gente pode fazer, mas não venda nada para não, né, configurar ali dilapidação do patrimônio. Complicado, né, gente? Olha o que essa família tá passando, gente. Tá tudo muito pesado, né? Eu nem gosto, gente, de fazer esse tipo de resenha, mas tendo em vista ali a nossa curiosidade, a curiosidade da galera geral da nação, tá aí, viu, gente? Então, ele não pode fazer aquilo que ele disse no Instagram que faria, né? Gente, o peixe morre pela boca. Então, ele disse que ia vender o gado, vender todo mundo, vender as vaquinhas. Martinha correu ali, embargou, foi tudo. Não tá embargado pelo juiz, mas se ele fizer isso, configura má fé, porque tem aí, como eu disse pra vocês, um divórcio, tá? Deem uma olhada, gente, no canal do Brasil Portugal, que é o canal do BP, vocês sabem. Pra que vocês também fiquem sabendo ali sobre o assunto, eu até ia trazer aqui pra vocês, mas eu vou deixar para que vocês vejam lá no canal do BP sobre a medida protetiva, tá bom? E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Vocês estão sabendo do assunto da medida protetiva que quase, por um pouquinho, ele passou ali o Marcos na boquinha da garrafa. Que horror, né, gente? Que situação ali pesada. Que situação difícil, que situação estarrecedora ali para ambos, né, gente? Mas, assim, tendo em vista tudo que a gente fica sabendo, né, através, né, das informações que vai chegando ali mais pro Marcos, né? Uma pena. A gente espera que os dois se acertem, conversem. Meu Deus do céu, né, gente? Será que não tem possibilidade ali de
a Marta aceitar um pedaço ali da fazenda, do terreno, um sítio, sei lá, gente. Porque isso vai se estender e vai arrebentar o psicológico dos dois, o que é uma pena. E também, né, gente, desmembrar ali também, né, a fazenda. E, gente, isso vai dar pano pra manga e vai ser demorado. Isso vai demorar, gente, vocês não têm noção. Ainda mais por causa desse erro, né? Como eu disse pra vocês, eu não sou advogada, né? Essa compra e venda quando na verdade foi doação. Gente, que imbróglio. Pois é. Vou ficando por aqui, galera. Beijo no coração dessa galera maravilhosa. Até a próxima, se ele quiser. Deem like no vídeo, como eu disse pra vocês, dá trabalho pra fazer. Talvez eu volte mais tarde, não sei, vou tentar. E é isso. Tchau.